Senhor, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast. Hoje, Apaixonados pelo Reino, né? Como vocês sabem, hoje eu tô com um convidado muito especial. Olha, esse convidado é importante, hein, gente? Ele é obreiro da nossa igreja. Ele tem aí já alguns cursos de teologia já, ensinar básico, médio. Ele é obreiro e ele é líder dos adolescentes da SIC. Então, vocês já conhecem de quem eu tô falando, do Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Apaixonados pelo Reino. Para nós é uma honra receber cada líder aqui, a cada podcast. A gente tem aprendido muito. O Senhor tem falado aqui, tem nos ensinado através das experiências. E eu creio que esse momento foi preparado pelo Senhor, né? Eu quero agradecer a vocês que estão entrando. Vão mandando aí, gente. Vamos compartilhar, mandar para os amigos. E aí, se a gente bater, acho que umas 35 pessoas hoje? Pode. Se a gente bater umas 35 pessoas hoje, a gente vai sortear uma caixa de chocolate. Tá bom? Beleza. Então, se você quer concorrer, né, gente? Então vai compartilhando aí para que esse podcast alcance mais vidas e vidas possam aprender, né, assim como a gente, com as experiências que serão contadas aqui. Quero agradecer o pessoal que está aqui, o Guilherme, que está aí ajudando a gente na equipe, o Daniel, que também está presente hoje, né, amor? Ajudando a gente aqui na organização. E vamos conversar, que eu estou ansiosa porque tem muitas histórias aqui hoje para ser compartilhadas, né, Fernando? Sim, bastante coisa. Então... Só um podcast ia ser pouco, só uma horinha. Uma hora é pouco, porque na verdade a gente terminou a oração, que teve oração na igreja, né, os irmãos sabem, a gente veio aqui, os meninos estavam organizando, a gente já estava numa entrevista aqui já, porque são muitas histórias, né, Fernando, para se compartilhar. Então, começando aqui, hoje a gente vai tentar passar algumas fotos aqui para vocês irem acompanhando. Qualquer coisa, a gente mande mensagem e comenta. Faz um comentário aí se tá bom o áudio, se tá dando pra ver a televisão, se tá tudo ok, que a gente vai se ajeitando. Então vamos começar do começo, como a gente fez com os outros entrevistados, né? Que a gente quer saber um pouquinho, Fernando, de como iniciou a sua história, como foi lá no início da sua infância mesmo, como que foi o relacionamento com seus pais, onde você morava, onde você nasceu. Desde lá do início, como começou? Vai. Que legal. Conta pra nós. Então, eu nasci aqui mesmo em Curitiba, né? Na época eu morava no Xaxim, no bairro Xaxim, juntamente com meus pais, né? Com alguns irmãos, outros irmãos também já eram casados. E ali foi, né? Ali foi a minha infância, ali foi o início de tudo, né? Onde eu comecei a ser forjado ali, né? Através da educação que os meus pais me passaram. E foi ali que tudo começou, né? Foi no bairro do Xaxim a partir do momento que eu nasci, que eu comecei a crescer e brincar na rua, foi tudo nesse lugar aí, nesse bairro, né? Uhum. E foi ali que tudo começou e eu aprendi também, e eu aprendi muitas coisas com meus pais e tive muita influência, né, dos meus pais. Algumas influências não muito legais, né, que o alcoolismo, né, até porque meu pai, ele tinha problema com o alcoolismo, meu pai, então sempre eu presenciei isso desde criança, né, meu pai, e muita festa, fazer muita festa, churrasco, e, enfim, e então acho que foi uma das influências mais negativas que eu tive, né, que foi essa influência, né, do meu pai. Uhum. Aí depois, um determinado tempo, a minha mãe também começou a ingerir álcool, porque era uma vida muito difícil, né? A gente era muito pobre, ainda somos pobres, mas éramos muito mais ainda, enfim. Mas foi assim que começou tudo, né? E o meu pai, além de, apesar de ser assim, ter esse problema com o alcoolismo, ele também era, coisa boa que eu trago dele, que ele é uma pessoa de um muito bom caráter, assim, uma pessoa assim, muito especial, que eu trago muitas boas lembranças dele, assim, que ele era uma pessoa muito justa, muito honesta, trabalhador, e assim, ele teve 13 filhos com a minha mãe, eu sou o caçula, né? 13, eu sou a rapa do tacho aí, e eu sempre
E assim, eu nunca presenciei meu pai assim, maltratando a minha mãe, batendo na minha mãe, assim. Eu convivi com meu pai, né, apenas até os 3 anos de idade, né, que foi quando ele morreu. Uhum, sim. É legal você compartilhar isso, né, Fernando? Quando a gente fala de influência, né, de pai e mãe, você trazer os dois lados, né? Sim. Que na verdade o teu pai ele tinha já o problema no alcoolismo, depois a tua mãe trazia também essa questão do alcoolismo, mas isso também não influenciava o caráter, que ele deixou valores, né, pra você e tal, pra você e seus irmãos. Os valores foram fundamentais, assim, para que nós tivéssemos uma família assim muito bem estruturada na questão de valores assim de caráter, sabe? Sim. Honra e assim o que a gente aprendeu muito com meus pais sobre isso, né? Meu pai ele era muito honesto demais, muito honesto, não gostava de coisa errada. E se ele presenciasse alguma coisa, ele já se manifestava, então ele tinha esse ponto assim, né? Então, é claro que o alcoolismo, ele vai degradando, né, o caráter da pessoa, a confiança, enfim, uma série de coisas que vão prejudicando o caráter de uma pessoa, né? Mas como nós não tínhamos acesso, acesso a gente tinha, mas como a gente não ingeria álcool naquele tempo, como nós era criança, né? Então a gente conseguiu absorver bastante essa questão, essa parte boa do meu pai. E que foi assim o que forjou assim nosso caráter, pelo menos até a adolescência ali. Legal. E depois quando crescer, quando adulto já, né? Então que legal. Isso e aqui, trazendo um pouco da sua realidade na época, aqui você tinha quantos anos, será, Fernando? Aqui eu tinha aproximadamente uns 9, uns 10 anos aí, aproximadamente. E esse aí era aniversário de quem? Do meu irmão, esse aqui, do Gilvan, esse é meu irmão. Esse aqui é minha mãe e esse é meu pai. Ah, sim. Tem como e aqui sou eu. O pessoal tá conseguindo ver? Será que dá pra aparecer bem na live? Pessoal, comenta aí se vocês estão conseguindo ver. Tem como dar um zoom, Gui? Não sei se dá, né? Eu peço demais. É só a cara assustada, né? Olha a cara do Fernando. Tinha quantos anos foi? Aproximadamente uns 10 aí. 10. Diminui um pouco. E cara mostra os pais dele ali no cantinho. Aqui é minha mãe. Aqui, ó, a mãe. E aqui é o meu pai. Legal, legal. Pode diminuir. Nessa época aí, nossa, eu trabalhava bastante nessa época aí. Já trabalhava? Já, nossa, essa época eu já trabalhava, porque meus pais eram jardineiros, né? E os meus pais me levavam pro trabalho, eu ficava lá, mesmo criancinha, mas alguma coisinha que dava pra me fazer, eu fazia. Você já ajudava. Já ajudava. E quando eu não estava ali com eles, eu estava na rua vendendo pastel, que eu vendia pastel, picolé. Então nessa idade eu já, nessa idade aí, um pouco mais pra frente, aí a partir dos 12, aí eu até viajava, ia pro litoral para vender fruta, ficava uma semana fora. Sim, já trabalhava, já tinha responsabilidade. Já, né? Pode passar essa foto. Ah, e aqui o Fernando também. Aí foi em um dos domingos, né, que a gente fazia festa em casa, e ali tava parte da família aí. E ali tá meu primo aqui, meu irmão e eu. Que legal. Vocês estão conseguindo ver? Alguém comentou aí? Então, legal. Tá, então passa. Essa aqui é outra foto também. Essa aqui já tá mais... Essa aqui é um pouco antes ainda, né? Essa aqui eu tinha, não me lembro agora quantos anos, talvez uns 6 anos aproximadamente. Que legal. Aqui foi o dia do meu batismo na Igreja Católica. Aqui foi, né? Essa Eles aqui é eram uma bem tia. religiosos, Fernando? Sim, assim, por sinal, eu sempre fui uma pessoa muito religioso, né? Né? Então, muito frequentador da Igreja Católica, inclusive depois de mais velho, assim, eu era até catequista da Igreja Católica, eu participava bastante, né? Eu era bem ativo na igreja, né? Praticamente, só eu, Sim. porque a minha família não, só eu. Então aqui tá alguns primos, tá o meu irmão mais velho lá no canto com a esposa dele, são meus tios aqui, né? Meu primo, minha tia, meu tio, que já são falecidos também, minha mãe e meu pai. Legal. E aqui é uma prima, eu e outra prima minha. Legal, Tá. Isso aqui foi na igreja do Capão Raso ali, sabe que é a igreja do Capão Raso? Ah, então, sei. Foi ali. Legal. Que é a igreja católica ali. Então, aí a gente pode depois até mandar essa foto no grupo também, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, pra vocês verem como que era o Fernando pequenininho. Mas bem legal a gente trazer essa ilustração aqui, né? Legal. Tá, e daí, seguindo aqui,
Então você continuou no bairro do Xaxim até quantos anos? Não, ali foi bem pouquinho tempo que eu fiquei, né? Fiquei ali aproximadamente até uns 6 anos, mais ou menos, no máximo. Aí, como nós pagávamos aluguel, né? E nós não tínhamos... E houve uma oportunidade que estava saindo um loteamento ali. Na verdade, começou como uma invasão, né? Aí depois que ia sair futuramente terreno e tal, aqui no bairro da Vila Verde. Minha irmã já morava ali na época. E a minha irmã falou, ai mãe, por que você não vem pra cá? Faz uma casinha pra vocês, vem pra cá, porque vocês não precisam pagar aluguel, porque as condições financeiras da gente era muito escassa, então muitos filhos meu pai tinha que tratar de todo mundo, então tinha muita dificuldade, né? E com isso, a gente achou por bem, meus pais acharam por bem ir pra lá. Então foi quando eu fui pra lá, pra Vila Verde. E ali praticamente eu me criei ali, né? Praticamente eu me criei ali. Então desde a partir dos meus aproximadamente 6, 7 anos mais ou menos, dali eu já estava morando ali. E ali na Vila Verde, como que eram as suas... Aí você foi crescendo, foi entrando na adolescência, e quais que eram as tuas influências? Então assim, né? Então eu sempre digo, né? Que sempre quando você está com pessoas boas, em um lugar legal, assim, você... Claro que a gente não pode generalizar também, às vezes tem um lugar bom que você não tem boas influências, né? Mas por ser um lugar lugar muito carente, de pessoas pobres, de pessoas com baixo nível social, então em função disso eu não tinha boas influências, né? Eu tinha meus amiguinhos ali da rua que a gente brincava, jogava futebol, brincava de esconde-esconde e tudo, mas futuramente alguns desses amigos meus já foram crescendo, como eles moravam num lugar assim muito difícil, com más influências, alguns já se voltaram para a vida do crime, outros já para a droga, enfim, e foram se perdendo, né? Mas como eu disse, né? Como eu tinha como fui forjado já dentro de casa dos meus pais, que eu tive boas informações e boas referências dentro da minha casa, então meus pais sempre foram muito rígidos na questão da educação, então ali eu consegui controlar bastante assim, e nunca me voltei, né, para o mundo do crime, para o mundo do... mesmo morando num lugar ali meio complicado assim, né? Então, mas a gente conseguiu, mas a influência assim, boas influências assim, foram, eu diria que poucas, assim, muito poucas, assim, sabe? De pessoas, assim, que tinha expectativa de futuro, a gente não tinha, assim, sabe? É aquele mundinho fechado, sabe? Então foi um momento, assim, bem delicado, assim, eu passei, assim, de muita indecisão, de muita dúvida, alguns familiares meus que não moravam ali, que tinham, assim, uma vida financeira mais estável, melhor, queriam tirar eu dali, pediram inclusive, né? Como nós éramos muito pobres, então algumas tias minhas queriam, não, eu quero levar, essa aqui mesmo, ela tinha uma condição financeira muito boa, e ela que me batizou ali, inclusive, né? Ela era minha madrinha, né? No catolicismo tem muito isso, e ela queria me levar embora, de qualquer jeito, mas a minha mãe... me tirar eu de lá, ali, né? Mas a minha mãe não permitiu. Entendi, aí você foi... aos 13 anos seu pai faleceu, daí você se envolveu nas amizades ali na adolescência, chegando na juventude. Na verdade, ali com 13 anos de idade, com 13 anos eu já perdi meu pai, né? Meu pai morreu com 13 anos. Então foi ali que eu comecei a ser criar um pouquinho mais de asa, né? Porque a minha mãe sempre foi mais liberal. O meu pai já era sempre na retranca, sempre muito mais rígido. Não podia sair. Meu Deus, não podia fazer... Ele era muito, muito rigoroso, assim, né? Então, e aí como meu pai morreu, eu já tinha aproximadamente uns 13 anos, foi aí que eu comecei a criar um pouquinho mais de asa, já comecei a fazer algumas coisas que eu não podia fazer antes e tal. Foi aí que começou a crescer o meu ciclo de amizade e tal, enfim. Entendi. E aí como que você começou essa tua, digamos assim, no álcool, que você começou a ingerir, foi através dessas influências das amizades, né? Sim. Na verdade a questão do álcool já era uma realidade na sua casa. Sim. Mas até então você estava debaixo, né, do teu pai, que era mais rígido.
Aí ele faleceu, você continuou com as amizades, e daí como que foi essa, digamos assim, que você começou a ingerir o álcool nessa realidade tua daí, né? Então, por volta dos 14, 15 anos aí, a gente já saía, de vez em quando ficava ali na esquina, então às vezes já ingeria, tomava um vinhozinho ali, depois foi e ia se adaptando, ia crescendo mais, né? Porque o problema do alcoolismo, ou ele fica estável ou ele aumenta, ele nunca diminui. Não tem essa de, algumas pessoas falam, mas eu consigo controlar. Não, você não vai controlar, você vai manter você vai ficar estável, sempre aquela mesma dose, mas sempre com a possibilidade de aumentar, nunca vai diminuir. Né? Então, mais ou menos nessa idade de uns 13, 14 anos, eu comecei já. Já comecei, super novo, né? Criança praticamente, né? Então assim, mas claro que eu não era aquela quantidade, então assim, era fim de semana, ia sair, ia na festinha de alguém e tal, então, como a gente não tinha muito controle, a gente, né, de adulto assim, né, então a gente começou a ingerir, então, mas é sempre daquela maneira assim, quantidade menor, né? E depois você vai experimentando outras coisas mais, né? Outros tipos de bebida e vai crescendo até você chegar a um ponto de virar um alcoólatra, assim, né? Então, a curiosidade, assim, daí curiosidade, os amigos oferecendo. Isso. E assim, e lá fora assim, quando você não tem, né, uma boa influência, quando você não tem uma boa uma boa relação familiar dentro de casa, fica meio descontrolado, assim, você fica meio vulnerável, né? Então é nessa que você fica, por isso que existem muitas famílias desestruturadas que crescem, que tem os filhos envolvidos com droga, com alcoolismo, com um monte de coisa. A maioria dos casos, a gente não pode também generalizar, mas a grande maioria, até as próprias estatísticas dizem isso, né? Sim. É tudo um problema de relacionamento dentro de casa mesmo. Então, e aí os amigos vêm de uma forma tentando preencher esse vazio. E ele já sai dali para preencher isso, porque às vezes não tem, né? Eu tenho até um testemunho do meu sobrinho, do Manu, acho que alguns conhecem, o Leonardo Manu era assim, ele não conseguia, como ele não tinha uma boa estrutura familiar, da minha irmã, né, com o esposo dela, que se separaram também, então ele não conseguia ficar lá, então ele ficava de noite fora de casa e ele dormia de dia só, entende? Então é aí que as piores coisas acontecem. Essa é a realidade de muitos, né? Sim, de muitos. E aí, a tua juventude, o que mais marcou? Vamos passar mais uma foto? Que agora a gente já tá aqui em outra fase, né? Então essa aqui já é a foto do Fernando com os amigos. O pessoal tá vendo bem aí, dá um joinha aí, quem tá vendo. Isso, dá um zoom. Aí como de praxe, né? Todo fim de semana era festa, era futebol, era bebedeira, né? Então essa aí é uma das fotos, né? Essa aí é uns 10% dos meus amigos que estão aí. Mas eu tinha eu tenho alguns ainda, né? Mas aí são... então é normal, a gente jogar futebol e depois cervejada, churrasco, e dali você se estendia pra frente, né? Essa aqui já é uma foto eu diria uma foto mais recente aí, mais ou menos uns 15 anos atrás, talvez, ou mais, acho que um pouco mais, é mais ou menos isso. Mas são dos meus amigos aí, mas na verdade, você me perguntou, né? Na tua juventude, né? Na minha juventude, que foi um pouco antes dessas fotos, o que mais marcou, na verdade, na minha juventude, o que mais ficou gravado, que até hoje eu tenho na minha lembrança, foi um episódio que aconteceu uma certa vez, onde eu estava com um amigo meu, a gente foi comemorar o aniversário da filha dele, aniversário da filha dele, olha só, a filha dele é adolescente, né? E a gente vai fazer bebedeira, em vez de comemorar. E a gente resolveu sair e fomos numa lanchonete, né? E ali a gente começou a beber, até a gente ficar bem legal, né? Ao ponto de a gente começar a fazer palhaçada, contar piada entre a gente ali. E o dono do bar, da lanchonete, ele estava entendendo que a gente estava tirando sarro, ou de repente fazendo piadinha dele, ou do bar dele, enfim. E não era, realmente não era, a gente estava entre a gente ali. E daí nesse meio tempo, eu percebi que ele estava bravo e ele se armou, eu vi um garçom pegar uma arma e tal, e ele já veio pra cima de mim para falar assim que eu era muito aloprado, muito folgado e que
que se eu não saísse de lá ele ia me atirar e tal. E a pessoa, por isso que existe muita morte de pessoas, a grande maioria morre bêbado, morre drogado, porque ele não tem noção, né, do perigo, né, do risco ali. Então perde totalmente. E ele fica macho, né, que era o meu caso. Eu fiquei cego ali na hora de ver ele armado, tentando me intimidar. E foi um período curto de discussão, mas ele acabou me atirando, né? Pegou 2 tiros nas minhas pernas, em uma das minhas pernas, minha perna esquerda, mas aí primeiramente ele apontou a arma na minha cabeça, assim, e eu falei pra ele atirar. Falei, então você não é homem de atirar, você não vai atirar. Você desafiando ele. Eu fiquei um grande período desafiando. E os meus amigos tentando apaziguar e tirar, sabe? Para, cara, o cara pode atirar. E eu falei, não tenho medo de morrer, e tanto faz, sabe? Aquela conversinha de gente alterada, mas o que ia resolver, né? Então, enfim, e ele atirou mesmo. Eu tentei subestimar, mas ele atirou. Mas, graças a Deus, no momento que ele apontou a arma no meu rosto, que eu falei que ele não tinha coragem, meu Deus, aquela hora eu vi a morte passar perto. Falei, ele vai, o que foi falar isso? Eu pensei no meu subconsciente, o que foi falar isso? Ele vai atirar. Já desafiando uma pessoa que estava estressado, armado. Daí ele abaixou a arma e atirou na minha perna. Aí na hora que ele atirou, o primeiro tiro, quando eu vi que pegou, porque ele deu vários tiros, né? Mas quando ele deu o primeiro tiro, que eu vi que pegou em mim, eu saí correndo. Daí, na hora que eu virei de costas assim, daí ele deu mais um tiro e pegou de novo o segundo tiro. Nossa. E esse segundo tiro quase que eu caí. Eu acredito que se eu tivesse caído, eu já estava fora da lanchonete, eu acredito que talvez tinha me matado. Né? Sim. E daí, eu corri, quando eu estava mais ou menos uns 300 metros, mais aproximadamente, né, de distância, eu vi que chegou mais alguns motoqueiros, motoboy que trabalhavam na lanchonete, daí eles também estavam armados. Aí foram umas 3 ou 4 armas que eles deram muito tiro. Daí eu só corri, entrei dentro do mato lá se esconder. E graças a Deus eu tive esse livramento aí. Pegou esses 2 tiros na perna? Pegou os 2 tiros na minha perna. E graças a Deus assim não ficou nenhuma sequela, não ficou nenhum tipo de defeito, graças a Deus. Mas foi uma lição, né? Foi uma lição. Primeiro livramento, assim, vendo, né, que Deus nos dá muitos livramentos quando Ele tem um propósito na nossa vida, né? Sim. Mas a gente acredita que é o primeiro livramento ali que você se deu conta mesmo que a morte passou perto e não... Porque depois que chegou os motoboys, que eu já estava longe, daí eles não deram mais tiro pra pegar na perna, eles deram tiro pra matar mesmo. Daí eu vi assim, eu corri, eu vi assim, com as balas passando, tudo. Eu vi assim, passava bem perto de mim assim. Aí eu falei assim, nossa, se eu ficar aqui, vai acertar, eu vou entrar nesse mato. Daí tinha um mato, eu entrei naquele mato lá e consegui se esconder, depois eu fui embora. Mas foi uma experiência assim horrível. Mas assim. tinha quantos anos? Eu tinha na época aí, acho que uns 23 anos aproximadamente. Nossa, 23 anos. Mais Super novo, né? Super já jovem. tinha uma experiência dessa. E aí você foi passando o tempo e aí você continuou nessa festas, Não, mesmo assim. Chegou a ingerir droga? Não. A droga eu fui conhecer droga eu já tinha aproximadamente uns 29 anos, perto dos 30 anos ali que eu fui conhecer droga também através de um amigo. Sabe esses amigos aí, né, que a gente tem lá fora, que não vamos, eu vi uma vez, eu até diga-se de passagem aqui, eu vi uma mensagem no WhatsApp de uma vez de um usuário de droga que estava ele deu uma palavra para uma pessoa que estava filmando, e essa pessoa que estava filmando era aquelas pessoas de igreja que vão nas madrugadas dar sopa, dar comida para as pessoas que estão na rua, moradores de rua. Sim. E ele falou uma coisa muito interessante que me marcou. Ele falou bem assim, ó. Ele pegou o prato de comida e falou bem assim, há 14 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, um amigo falou pra mim assim, ô fulano, usa aí, cara, você vai se amarrar. Você vai ver a sensação que você vai ter, é coisa maravilhosa, é uma sensação muito gostosa, é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo que você imagina. Usa pra você ver, usa. O cara me insistiu tanto que eu acabei usando aquela droga. Era crack. Daí ele falou bem assim, o meu amigo falou que era muito bom, falou que eu ia me amarrar, que era muito gostoso, mas ele não me disse que 14 anos depois eu estaria aqui morando na rua, debaixo do viaduto, e ia depender de um prato de comida de alguém.
Isso ele não me falou. Nossa, que forte. Ele só me falou que eu ia me amarrar. Então, a mesma coisa comigo, aconteceu. Então, as pessoas falaram, meus amigos, não, Fernando, eu cheguei na minha casa e interessante que essa pessoa, eu conheci ele desde criança. Desde criança eu conheci essa pessoa. E jogava futebol junto e tal, e ele tinha sumido. Ele sumiu, nunca mais eu vi ele. Deu um certo tempo, um dia ele apareceu. Nessa época eu morava no bairro de Trarrédia ali, eu tinha uma casa ali. E eu estava ali, de repente ele chegou e ele falou assim, ô Fernando, é o seguinte, cara, eu não tenho lugar para ficar agora, eu vou embora para São Paulo e tal, posso ficar uns dias na sua casa? Eu falei, não, pode, sem problema nenhum, tal, pode ficar aí e tal. E ele ficou esses dias na minha casa. Aí, um dia, ele pegou e falou assim, ó Fernando, eu falei assim, ó, fica à vontade que eu vou sair, eu vou para um baile e você pode ficar aí. E eu fui para Vila Verde na casa da minha mãe. Daí falou assim, ó Fernando, vai vir uns amigos meus aqui, daí é o seguinte, você não se espanta, tal, são os amigos meus, tal, que eles trabalham comigo, tal, já vou te abrir o jogo. Eles passam umas drogas pra mim entregar, mas eu não sou aqueles vendedor que vende de pacotinho na rua, eu vendo de quantidade maior e tal, e eu não tenho envolvimento com nada, fica tranquilo, nada vai acontecer e tal, e qualquer coisa eu assumo. Daí eu fiquei atônito assim, né, fiquei, pô cara, mas você não me falou isso antes, tal, dele não e tal. Aí, enfim, ele me convenceu e eu falei, tudo bem, fica aí. Até porque eu já tinha um certo convívio com isso na minha vida normal, porque assim, é natural você olhar lá os caras vendendo droga, essas coisas, natural. Sim, não era uma coisa até assim, não era uma coisa, tá, chocar, tal, comigo. Né? Mas mesmo assim, eu nunca tinha usado nada. Sim. Nessa altura eu já tinha acho que uns 30 anos mais ou menos. Aí eu saí, vim pra Vila Verde na casa da minha mãe e falei, agora eu vou voltar pra mim tomar banho, pra mim ir pro baile, né? Pra mim ir pra balada. Daí, quando eu cheguei lá, tinha duas motos, assim, das motos chique, bem top, assim, na frente de casa, e tinha dois caras lá e a minha geladeira tava cheia de cerveja, e eles estavam com a minha mesa, assim, cheia de cocaína. Nossa! E daí eu olhei assim, eu falei, eu sempre vi aquilo, eu não fiquei assustado, né? Mas assim, eu fiquei meio assim, falei, pô, cara, que folga, poxa, eu cedi o cara ficar aqui uns dias, na minha casa e tal, mas enfim. E aí, Fernando, quer cheirar aí, cara? Daí eu falei assim, não, cara, você tá louco? Eu não tenho medo desse negócio, não mexo com isso aí não, cara, quero saber isso aí não. Meu Deus, e eu entrei no banheiro, tomei banho, me arrumei, e eu voltei do banho, assim, aquele negócio na cabeça, e eu via a forma como os caras estavam e tal, e me desceu uma curiosidade no meu coração de saber como curiosidade. Mas isso diante nessa altura ele me estava insistindo muito, né? Sim. E eu usei a primeira vez. Na hora que eu usei aquilo, eu usei uma vez, só uma pequena quantidade e saí. Meu Deus, na hora que eu saí, eu já tive a sensação já. E daí já começou a vir aquele efeito da droga. Que é um efeito bom. Todos os efeitos, é tão bom que a pessoa vicia, né? Sim. E aí, nossa, aí eu já fiquei, aí beleza, passou. Aí foi aí que mas assim, eu nunca fui aquela pessoa assim, um usuário dependente, não. Era sempre quando tinha uma festa, uma balada e tal, então eu pegava uma pequena quantidade pra mim só e às vezes ninguém nem ficava sabendo, mas e assim foi. E eu fiquei nesse período aí aproximadamente de mais ou menos uns 3 anos mais ou menos, consumindo droga, sempre escondido, ninguém sabia, ninguém da minha família e tal, mas eu tava ali. E eu tenho certeza que se eu continuasse, se eu talvez a minha vida, se Deus não tivesse me encontrado ali, eu acredito que talvez eu poderia ser hoje um usuário. É porque é assim que começa, assim né? Que começa, na verdade, começa como se, não é nada demais. Não. Vai viciar, você se porque assim, ó, se você for pegar um usuário, ele sempre vai te falar que não, até mesmo um alcoólatra, ele fala, não, eu paro no que eu quero, eu tenho controle, eu paro no que eu quero. Poxa, que grande ilusão, a maior ilusão do mundo, mentira, ele já está escravo, ele já está dependente, ele não consegue sair, ele já está preso ali, só por um grande milagre de Deus para ele sair. Só assim, senão mentira, não sai. É tudo mentira. Com certeza. Tudo mentira. Mas eu vou usar só não. Assim eu convivi até chegar nessa idade de aproximadamente uns 30 anos, eu vi muitos amigos meus se perderem. Muitos. É muito bom a gente contar essas experiências, né, para os jovens adolescentes, acredito que eles estão acompanhando aí,
Tem uma cena daquele filme Deus Não Está Morto, né? Tem. Da cela aberta, que a pessoa entra na cela e sai, entra na cela e sai. E aí tem uma hora que a cela se fecha, a pessoa acaba se tornando prisioneira, né? E assim é o pecado, né? O pecado em todos os sentidos, mas aqui falando, no caso do álcool e da bebida, da droga. Tá afetando com o mal. Exatamente. Né? Você vai, o pecado é assim, ele se apresenta, né? E aí há a curiosidade, há as influências, há também as pessoas muitas vezes se sabotam, né? Se sabotam. Tipo assim, usam justificativas tipo assim, não, eu vou usar por causa disso, sempre tem um argumento para justificar aquilo, né? Para justificar aquela curiosidade, aquele início no problema, né? E aí você vai flertando, exatamente flertando com o pecado, e esse é o plano do diabo, né? Assim como Sansão, né? Ele foi Sansão, Sansão, ele curioso, né? Peraí, eu vou apresentar, o diabo faz assim, o diabo apresenta, e hoje, pode perceber, tem muito, hoje o diabo gosta muito de coisinha legal, de pisca-pisca, de luzinha, de festa, de coisa legal, de roupa despojada e tal. E ele vai te trazendo aos poucos, né? Até quando você for ver, você já está preso. Na sua mente, você não, eu sou livre. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Daí, hoje, né, aos olhos da fé, hoje, espiritualmente falando, hoje sim eu tenho liberdade. Sim. Porque hoje eu tenho liberdade para usar droga, eu tenho liberdade para beber, eu tenho essa liberdade. Porém, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Exato. Então eu vou colocar, peraí. Tem a consciência. A consciência, então, hoje sim eu tenho essa liberdade. Antes não, antes eu estava preso nisso aí. Então é diferente. Isso é muito sério, o pessoal que está assistindo a gente. Muito sério mesmo. Não deixem a curiosidade, não deixem as amizades influenciarem vocês. A vontade de descobrir, né? Eu sei que vocês vão ouvir muito. E eu ouvi muito na escola e até na faculdade. Não, na faculdade até que não nesse sentido, mas também em alguns outros sentidos. Mas poxa, você vai morrer, vai passar a tua adolescência, tua juventude, você não experimentou isso, você não sabe como é que é. Tem uns que perdem isso. Usa uma vez, bebe uma vez na vida pra você saber como que é. É sempre assim. Mas é isso que o diabo quer, é isso que o nosso inimigo quer que vocês experimentem, para que vocês se tornem escravos, né? A maioria dos traficantes, eles não cobram as primeiras doses de droga. Porque eles já te dão, sabem eles querem, que eles sabem, ele falou assim, eu vou dar pra ele que ele vai gostar. É só dar que ele vai... E aí já vira mais um cativo. Mais um cativo ali, Então aí você, até quantos anos foi essa sua vida? Porque daí eu sei que você entrou uma mulher na tua vida, então, enviada por Deus, que mudou deu uma reviravolta aí. Essa história de ponta cabeça. Então, aproximadamente quando eu tinha uns 32 anos, 33, então eu tinha uma namorada que era uma namorada bem chata, sabe? E eu tava a fim de terminar o namoro. E ela não era legal pra mim, assim, influência e tal. Porque depois que eu tive uma desilusão, que eu tive lá um relacionamento, o qual eu tive meu filho, aí eu fiquei meio desiludido. Falei assim, eu não quero tanto, não quero me envolver mais com ninguém e tal. E aí eu falei assim, poxa, de louco já basta eu, né? Tudo errado, tudo atravessado, um monte de coisa pra eu falei assim, agora tem que arranjar alguém que presta, né? E tal. E aí eu falei assim, e daí eu queria terminar aquele namoro, daquela namorada que eu tinha. E aí um amigo me falou assim, Fernando, é o seguinte, vamos num churrasco? Eu falei, aonde? Falei, na casa de uma amiga da minha esposa, que trabalha com a minha esposa. Eu falei, onde que é? É no sítio. Eu falei, então vamos lá nesse churrasco aí. Daí eu falei assim, não, porque eu não posso ficar aqui, porque se eu ficar aqui, daí alguém vai vir aqui, daí vai enrolar tudo, daí já vai atrapalhar a nossa balada, a nossa noite. Vamos lá então. E eu fui. E essa festa era na casa da Meia. Tinha um churrasquinho lá, tá? Entendi. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei a Meia e tal, e eu me interessei nela, né? Falei assim, que legal, né? Falei, achei que legal isso aí, já vou pôr meu golzinho, tinha um golzinho, né? Vou pôr meu golzinho nessa garagem e vou ficar por aqui, né? Eu já maquinando o que eu ia fazer. E beleza, né?
E aí, só que daí ela sabia que eu tinha essa namorada aí, que era meio encrenqueira e tal. E daí, nas primeiras vezes aí, eu até já dei umas pedradas, né? Umas investidas, né? Mas aí ela soube, né, que eu tinha esse relacionamento, essa namorada. Dela, você tá louca, eu não quero me envolver com gente que já tem namorado pra depois arrumar problema pra mim, eu não quero saber não de você não. E daí só que eu fiquei muito interessado, depois não, eu tenho que desfazer isso quanto antes pra mim voltar. Daí tá, aí beleza. Aí eu desfiz todo esse relacionamento lá. E demorou mais algum tempo e tal, e aí a gente, nessa época eu trabalhava na Volvo, né? Então a gente, de vez em quando tinha alguma festa lá e tal, daí eu pensei, eu vou convidar ela pra participar lá e tal. Aí um dia eu falei pra ela, olha e tal, vamos lá, e ela, não, mas tô namorando. Eu falei, não, já não tô namorando, já faz tempo e tal. Aí com muita insistência ali, persistência, ela aceitou e tal. Aí foi quando a gente começou a se conhecer, né, na verdade, se conhecer. Aí, foi aí que, aí depois, só que na minha cabeça, assim, porque uma pessoa do mundo, a pessoa que foi criada no mundo, que era o meu caso, assim, que já tinha toda essa mal influência, não existe esse lance de, eu vou casar, vou ser feliz, e minha vida vou casar pra sempre, não existe isso. E eu também não era diferente. Tanto faz se eu se der certo ou não. Eu separo. Pra você era uma tanto namorada. Faz, uma namorada, só pra gente curtir, mas tanto faz. E com a Neia, a minha ideia era essa, não, se der certo. Falei, não, é outra coisa. Ela já tem 3 filhos, né? E eu não vou assumir isso, não. Eu não vou querer arrumar problema pra minha cabeça, não. Só que eu gostava dela também, né? Mas o tempo foi passando, eu fui conhecendo mais ela e eu percebi que ela era uma pessoa boa e tal, né? Depois eu conheci os pais dela e tudo mais. E aí eu pensei comigo assim, falei, não, mas... E ela me contou toda a história dela. Falou assim, não, mas eu tenho os meus filhos, eu não abro mão dos meus filhos e ponto final. E aí eu falei, ai, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu comecei a conhecer tudo, né? A história dela, ela começou a me contar e eu pensei que fosse mentira. Eu pensei, essa é mais uma dessas que a gente conhece por aí. Ela contou muita coisa da vida dela pra mim. Só que depois, aí eu comecei a vir pra igreja e tal. Comecei a conhecer os irmãos, aí foi aí que eu conheci a realidade da vida dela. Daí confirmou aquilo que ela tinha me dito. Tá, então vamos passar algumas fotos aqui. Aqui ainda, o Fernando ainda não conhecia, né? Pode passar. Com os amigos, bebendo. Tava ali com mais amigos. Amigo dele, com o filho. Esse é o filho do Fernando, que ele falou. Pode passar. Daí aqui vocês se conheceram e começaram a namorar. Foi aí, Mas até então a Neia também não estava na igreja. Não, vocês viviam a vida normal, tipo normal, assim, bebendo, de namoro, normal, balada, rosa. fim de semana e tal, fim de semana em balada, normal. Aqui foi quando a gente já tava namorando, começamos a namorar, né? Nessa foto, nesse período aí. E aí a gente saía, normal, fim de semana, assim, às vezes, não sempre, né? Mas saía e tal, e ia pra balada, e era vida de gente que gosta de festa mesmo, essa era a nossa realidade. Pode passar mais uma foto. Opa, saiu. Aí vocês aqui namorando. Aqui foi naquela casinha que tem lá perto de casa, que tem embaixo de casa lá. Hoje eu moro no sobrado em cima, naquela casinha que eu morava e tal. Aí eu morava lá nessa época, daí aqui a gente começou a namorar e tal. Legal. Pode passar mais uma. Aí foi numa festa, meu olho tá assim porque eu tava com sono, tá? Não é porque eu bebi não. Mas essa aí foi numa festa que a gente foi, de um casamento de um amigo meu lá da Volvo. E nesse dia aí, esse dia eu fiquei muito mal. De tanto que eu bebi, fiquei bem mal mesmo. Bebeu bastante? Bastante. Tá. E daí? Aqui a gente já tava indo pra igreja, essa foto foi lá em Minas Gerais, na casa dos tios dela, que a gente foi viajar. E como que foi esse processo, Fernando, digamos assim, né? Que você conheceu a Neia, você tinha uma ideia de que ia namorar e tal, em algum momento você imaginava, quando ela começou a contar, que ela era da igreja, que ela tinha, né? E em algum momento você começou já a imaginar esse teu futuro na igreja? Como que foi esse processo?
Porque daí a Néia começou a te influenciar pra ir na igreja, pra voltar. Porque a Néia dizia pra mim assim, que ela tinha desejo de voltar pra igreja, mas ela não queria voltar sozinha. Ela falou assim, não, eu não ponho o pé na igreja sozinha. Eu quero ir casado pra igreja. Eu quero voltar pra igreja casado. Ela sempre falava isso pra mim. E eu não abria mão. Eu falava assim, quero saber de igreja? De cambada, de crente, de ladrão, de mentiroso. Eu não quero saber de igreja, não. Eu xingava todo mundo. Eu falava, não quero saber de crente, não. Eu sou católico. E eu ia muito na igreja católica, né? E a Néia, ela era praticante. E a Néia, ela usou sabedoria. Ela foi comigo umas 3 vezes comigo na minha igreja. Eu tinha umas novenas que tinha lá no ganchinho, eu sempre ia lá. E nas quarta-feiras, se eu não me engano, um dia, e ela foi, né, comigo, ela ficava no cantinho dela, eu ficava lá no meu cantinho, lá rezando lá para as Ave Maria lá, e beleza. E aí aconteceu, aí um dia ela falou assim, Fernando, amor, vai ter uma festa lá na igreja, que era do grupo Bom Samaritano. Olha, e meu pai ele faz parte do grupo, e ele queria tanto que você fosse, poxa. Daí eu falei, não vou, Delé, mas eu fui com você na sua igreja 3 vezes. Então daí ela já usou a dívida. Usou, depois, eu falei, então, mas eu vou, mas é só uma vez e... Beleza. Meu Deus. Mas... Boa estratégia, hein? Mas quando eu cheguei lá, aí a palavra já... O pastor Manuel mandou uma palavra. Glória. Eu nunca me esqueço, ele pregou a palavra da Sulamita, ele falava sobre restituição, ele pregou, eu nunca me esqueço dessa palavra, tem marcado na minha Bíblia até hoje. E foi uma primeira palavra que eu ouvi do pastor. Eu gostei. Daí eu notei bastante coisa que ele falou, e eu sempre fui muito curioso. Eu cheguei em casa e fiz que nem lá como falar lá dos hebreus lá que falam lá, fugiu da minha cabeça. E eu fui lá olhar lá, comparar. Falei, poxa, mas esse negócio sempre estava na minha frente, eu nunca vi isso, meu Deus, que negócio é esse? Que interessante isso aí. Daí eu fui de novo, falei, eu vou de novo. Aí na 4ª vez, eu aceitei Jesus como Salvador. Mas eu aceitei de verdade, porque antes disso eu já ia muitas vezes, eu bebia no domingo inteiro e à tarde eu ia. Eu aceitei Jesus aproximadamente umas 485 vezes, mais ou menos. E aí, mas um dia eu aceitei de verdade. Que foi no dia... E ela te levava, você bebia o domingo o dia inteiro e a Néia me levava de noite. E mesmo assim, ela me levava. No dia 21 de novembro. E ela me levava mesmo assim. Eu não vou comer o que eu tô dando, não quero saber, não importa. Vamos assim, depois vamos então. E eu ia lá em casa, tomava banho, comia algumas coisas, chupava umas 10 bala house pra ninguém ver, sentir cheiro de cerveja, e eu ia pra igreja. E assim eu fui algumas vezes, muitas vezes, né? Mas no dia 21 de novembro de 2012, eu tive uma decisão mesmo, assim, fui bem enfático, assim, muito decisivo nessa decisão. E eu aceitei Jesus de verdade mesmo. E a partir daquele momento, Deus entrou na minha vida assim que eu comecei... Nossa, aí eu já tinha até vergonha de andar com a Néia, vir para a igreja com a Néia, porque eu não era casado com a Néia. Né? Então, eu comecei a sentir vergonha. Eu falei assim, não, eu tô aqui na igreja, todo mundo sabe que a Néia mora comigo, todo mundo sabe que eu tô em pecado. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Eu me lembro que fiz um curso lá na igreja do... Lá na igreja Fazendinha. No Fazendinha também, mas eu fui num outro curso, Santa Helena, Santa Quitéria. E aí eu fui lá com meu sogro, daí ele começou a me apresentar lá e eu ficava nos cantos, morrendo de vergonha, que eu ficava vergonha de alguém me apresentar, saber que ele ia falar, ele é casado? E eu não era casada, então eu estava vivendo em fornicação, vivendo errado. Então, nossa, então foi um tempo assim que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar e as coisas foram acontecendo assim, naturalmente, assim, foi muito bom, assim. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar nessa questão do relacionamento de vocês e o alcoolismo. Então, e as drogas. Então, não, daí nessas alturas eu já tinha. Aí o que aconteceu? Chegou um tempo, assim, que quando eu já tinha aproximadamente já uns 33, mais ou menos, 34, porque com 29 mais ou menos que eu conheci, né? Aí quando comecei a ir para a igreja, aí foi nesse momento que o Espírito Santo começou
começou a trabalhar em mim. Aí eu nunca me esqueço que um dia eu fui num evento de fim de ano na Volvo lá, tinha um evento lá de uma confraternização, e eu cheguei esse dia foi muito marcante, porque eu cheguei lá com a Neia, e tinha tudo que você imaginar, de churrascadas, máquina de chopp e tal. E eu sentei assim, a Neia nunca foi muito assim de beber, mas aí ela me acompanhava pra mim não ficar sozinho. Aí eu fui lá, peguei um copo de chopp pra ela, outro pra mim, e sentei assim. Aí eu tomei um gole daquele chopp. Daí eu falei assim, amor, eu não sei, mas esse negócio tá amargo que eu não tô sentindo vontade de beber isso. Mas eu não tô sentindo, na minha garganta não tá descendo, eu não tô me sentindo bem aqui. E a Neia encheu os olhos de lágrimas e falou assim, nossa, amor, era tudo que eu queria escutar em você. Se você não quer ficar aqui, imagina eu. Então eu vim aqui porque você veio, mas eu falei assim, então eu quero ir embora agora. E eu tinha acabado de chegar, não fiquei nem 15 minutos na festa. Daí eu falei assim, então tá aqui a chave, vai lá no carro, fica no carro, pra não ser nós dois juntos, pra não dar muito na cara. Daqui a pouquinho eu vou sair disfarçadamente, eu vou dizer que eu vou no banheiro e eu vou embora. Daí eu vou no carro dela, então tá bom. E assim, eu fiquei uns 15 minutos, depois a gente foi embora. Foi instantâneo. Instantâneo. Nessas alturas, e já fazia que mais de ano já que não tinha, já que eu já não estava usando droga, né, que eu já não estava, e assim, e a bebida já deu uma decadência, assim, já não era com a mesma frequência, era bem menos, né? Então ali já comecei a é assim, né? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, por isso que a Bíblia fala, venha como estás, né? O Espírito Santo de Deus entra em você e vai fazendo a limpeza, né? Exatamente. Muitas pessoas às vezes têm vontade de vir na igreja, e... Oi? A Neia falou pro Fernando falar quando a irmã Odete orou por ele. Ah, tá. E o que aconteceu? Em uma dessas idas e vindas aí, uma certa vez, eu chegava na casa da minha sogra, só buzinava, né, e já vinha. Eu não gostava de entrar lá, né? Porque é um lugar que habita o Espírito de Deus, não bate os dois, não dá certo. Você fugia. Eu fugia, né? e eu chegava, só buzinava, né? Aí um dia eu cheguei na casa lá da minha sogra, e a irmã Odete, a mãe do Elton, aquela mulher foi usada, ela, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar, aliás, eu gosto de lembrar assim, mas eu sinto assim, fica emocionado. Porque assim, ela pegou e falou assim, Fernando, e eu não queria entrar, daí a Val chegou no portão e falou assim, amor, a irmã Odete quer falar com você, é pra você entrar. Eu falei, não, mas eu tenho que sair, vai começar o futebol e tal. Eu, não, é rápido, eu entrei lá. Aí eu cheguei lá, né, aí ela levou a gente lá atrás, no quarto, ficou só nós três. Você já tinha aceitado Jesus, não? Eu já estava indo pra igreja, assim, mas não com muita frequência, né? Aí ela pegou e começou a orar por mim. Ela orou, assim, bastante por mim, orou. Aí, no final da oração, ela disse bem assim pra mim, falou bem assim, Fernando, Deus me mostra que você vai ser muito usado por Ele. Nossa. E Deus me mostra também que você... vai trabalhar com jovens na tua igreja. Nossa! E aí ela falou isso, e daí ela pegou, e eu tinha uma aliança de prata, e daí ela pegou e falou assim, e se tinha uma coisa que eu jamais estava, naquela época, queria, era me casar, né? Porque eu não tinha esperança, assim, eu já falei, eu não quero me envolver, não quero assumir responsabilidade. Daí ela falou assim, e outra coisa, e Deus me mostra mais uma aliança aqui na tua mão esquerda, só que é uma aliança dourada, não é essa aliança que você tá aí. Ela começou a falar isso pra mim, aí eu falei, amém. Aí eu saí de lá muito maravilhado, assim, sabe, com aquelas palavras, assim, e aquele negócio pegou fundo no meu coração, assim, senti profundamente aquela palavra. Ela falou com muita convicção, com muita sinceridade, eu vi muita verdade nela, assim, sabe? Então... E aquela palavra que ela profetizou se cumpriu na minha vida, né? E um momento que você tava sem perspectiva. Sem perspectiva, sem intenção de... Mas... E Deus já falava. Já falava, usou ela grandemente. Nossa, que forte. Obrigada, né, por lembrar ele de contar essa experiência pra nós aqui. E aí você
foi passando então esse processo, aceitou Jesus, o Espírito Santo trabalhando e indo para a igreja, cada vez indo mais para a igreja. E aí como que foi? Pode passar a foto agora. Ih, saiu, vamos de novo, não tem importância. Aí, aqui. Aí foi o dia do meu batismo. Esse dia aí foi um dia de muita alegria, né? O nosso inimigo, ele não desiste da gente. O nosso inimigo, ele é astuto, até quando ele puder, ele vai usar todas as armas que ele tem. Quando nossos pastores dizem que nosso inimigo não está de brincadeira, é verdade, porque ele não está de brincadeira. Nesse dia do meu batismo, eu tive uma briga muito feia com a Néia lá em casa. Nossa. A Néia levantou de manhã e inventou de limpar a casa. E eu falei assim, não, eu não quero saber de limpeza de casa, esquece limpeza. Sabe Maria lá e a irmã dela, que um só cuidava, mais ou menos, Marta e Maria. E eu falei assim, não, deixa isso pra lá, esquece limpeza, amanhã limpa, outro dia limpa, hoje é um dia, eu tô ansioso e tal, e ninguém da minha família queria ir lá também pra ver, porque eles não, né, ninguém queria ver. Eu falei, se tem vocês aqui, eu preciso muito, eu preciso relaxar, eu quero hoje, imagine hoje, 2 horas é meu batismo. E tá, e ela pegou, e a gente brigou, e daí ela começou a falar, e eu sempre fui muito estupinho, curto, e eu falei assim, deu bem na minha cabeça, eu falei assim, quer saber, cara? Eu não quero saber mais de batismo. Eu não vou para batismo mulher nenhum. No dia do batismo? No dia do batismo. Eu não quero saber mais de batismo. Essa mulher só me enche o saco, eu não quero saber mais. E eu fiquei convicto que eu não queria mais. Sim. Aí, e ela já fechou a cara comigo, nós já entrou num atrito ali, aí passou o tempo, daí a pouco, eu fui tomar banho. Falei, porque já estava quase no horário, eu entrei tomar banho. Antes de entrar tomar banho, eu me ajoelhei no vaso sanitário do meu banheiro e eu peguei e falei assim, ó Senhor, e a primeira oração, assim, a gente nunca não aprendia a orar, né? Falei assim, ó Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração, eu conheci o Senhor e o Senhor sabe dos planos que o Senhor já tem na minha vida. E se realmente o Senhor está nesse negócio, o Senhor entra com a providência e muda esse quadro que está acontecendo agora, nesse momento na minha casa. Porque eu estou aqui de coração aqui para te servir, eu quero batizar hoje, mas eu já coloquei na minha cabeça que eu não quero mais. Então entre com providência. Se o Senhor é Deus mesmo e tem um propósito na minha vida, então o Senhor entra com providência. Eu falei isso, né? Eu na minha oração ali, quietinha, né? Nem sabia de nada e tal. E eu tomei banho. Quando eu saí do banho, daí quando eu abri a porta, né, eu tava chorando já na porta. Me pedindo desculpa. Meu Deus! Daí a Néia tava chorando na porta, desculpa do que eu fiz, desculpa, ela me pediu perdão, assim. Daí eu entendi que era uma resposta. Que era uma resposta de Deus. Eu entendi e falei assim, então tá bom. Eu peguei e continuei. Sim. Então essa foi uma experiência. Dia de vitória, né, Fernando? Um dia de vitória onde o plano de Deus aí se cumprindo só. O pastor Valdeci também estava lá. O pastor Valdeci estava batizando esse dia. 26/5 de 2013. 26/5 de 2013, o inferno perdeu, né, Fernando? Perdeu, imagina. O inferno perdeu. E aí a gente olhando pra trás, gente, que linda essa trajetória, esse trabalho de Deus. Em tudo, né? Desde a infância e ali aquele livramento que Deus te deu ali na juventude. Porque Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um plano, igual Deus usou lá a irmã Odete, que o propósito dele ia se cumprir. Quando Deus tem um propósito, um plano, as coisas acontecem. Pode passar essa foto. Nossa, gente, glória a Deus, eu tô muito feliz. Essa foto já foi a foto do casamento. Aí você mudou de ideia. Aí nessas alturas eu já tava bem, eu já tava bem convicto mesmo que eu queria casar, porque eu queria participar da igreja e eu sabia que tinha que casar, né? Então foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça, que é algo que eu não queria, né? Eu falei assim, não, eu vou ter que casar, porque como que agora eu vou ser crente, então eu vou viver desse jeito. Então daí eu coloquei, eu fui convicto mesmo com a ideia de casar mesmo. Pode passar. Gente, Deus mudou tudo mesmo, de ponta cabeça. Ali eu... irmão Macedo. Irmão Macedo eu levei como testemunha lá, ele que orou. Eu sempre tive um carinho, um carinho muito especial com o irmão Macedo. É uma bênção. Ele sempre foi uma referência também para mim, sempre com bons conselhos, né? Um homem de Deus, né? Então... Sim, ele é homem de Deus e sempre
os novos convertidos, o amparo que ele dá. O amparo, né? Sempre foi assim, né? Sempre fez um trabalho Nossa, é algo assim, fantástico. gente, é maravilhoso como Deus usa o irmão Macedo. Uma das colunas da nossa igreja. Exatamente. E aí a Néia, cara de alegria, que lindo essa foto. Pode passar, olha só, a aliança dourada que Deus tinha profetizado já que você ia usar. Lindo, pode passar. E aqui a família. A Maria. A Maria, a Georgia, gente, essa foto tá linda demais. A irmã Marta. O Macedo. E o juiz, né, que fez o meu casamento, que também é cristão, né? Também é cristão ali no Pinheirinho, no Pinheirinho. E ele é da igreja quadrangular e ele ficou muito feliz de fazer um casamento de um homem e de uma mulher. Ele falou assim, tava passando umas provas lá com um processo de pessoas querendo casar homem com homem e tal, e ele pediu até oração nesse dia aí. Que legal, pode passar, olha só. E ali, a gente tava comentando, vendo as fotos, né, como até o semblante mudou, né? Muda, né? O semblante de paz, o semblante de paz, de alegria. Glória a Deus, pode passar. Acabou? Isso, as fotos acabaram. Então, e aí, qual foi o maior desafio? Depois, novo convertido, que você começou ali a sua vida, a sua caminhada, né, cristã. Então, um dos maiores desafios assim, que eu tive, porque assim, quando você tem uma convivência, tem um hábito, tem, né, aquele ciclo de amizade e tem aquele costume do dia a dia e tal, e foi uma das minhas preocupações foi como que eu vou continuar, né, dentro do Egito, com costumes do Egito, com tudo que o Egito me propõe e de maneira diferente, como cristão. Então, como que eu vivia naquele convívio, naquele habitat ali, junto com pessoas que eu me criei, com amigos. Tudo, né? E inclusive muitos dos meus amigos falam assim, que eles me chamam de Barbosa. Barbosa não vai me dar, é 6 meses, isso aí é fogo de palha, eu já conheço essa história, eu conheço esse filme e tal. Então foi um desafio assim para mim, assim, para conseguir segurar a onda e, sabe, e ficar firme e encontrar fica aí, vai lá em casa, vai ter um churrasco tal dia, vai lá. E então a gente tentar driblar esses convites, essas influências, sabe, então foi com muita, eu acho assim que foi Deus, assim, ele foi me dando estratégia, as coisas foram acontecendo e eu consegui sair de muitos, né? Hoje são poucos os amigos que eu tenho, assim, amigos de verdade, assim. Pode colocar, dá pra contar, assim, dá pra contar no dedo, assim, alguns amigos que até hoje me dão uns bons conselhos, que são cristãos também, alguns deles, outros me respeitam, minha mudança, me aceitam como eu sou, sabe? Não fala, tem um certo respeito, não fala besteira perto de mim. Sim. Tem um profundo respeito assim comigo. Eu tenho amigos que vêm me pedir conselho, que vêm me pedir para oração e tudo mais. Né? Então é assim que a gente assim. Então isso foi acreditaram. Então isso foi um dos desafios, né? Que eu passei, né? E é daqueles que falaram que ia ficar 6 meses, né? Pra glória de Deus. Pra glória de Deus, mais de 10 anos aí. Então esse testemunho, gente, é muito forte. E é o que a gente estava falando, né? Você foi, Deus fez a obra, né? Às vezes a gente fica preso, muitas pessoas têm medo, não vão na igreja, porque às vezes inseguros, né? Não estou pronto para servir a Deus, não estou como Deus, né? Aí ou sempre deixando para depois, depois. Julgamento. E como que você simplesmente foi. E a obra é Deus quem faz. Exatamente. A obra é Deus quem faz. Eu fiz igual o Cego Bartimeu, eu joguei a capa, né? E fui, mergulhei, deixei tudo que tinha e glória a Deus, Deus transformou a minha vida. Sim, testemunho muito forte. E aí, você começou, foi pra igreja, quando aí você começou a liderar adolescentes? E aí, como que você já sabia, porque daí é um novo convertido, né? Você já ativo ali na igreja, mas como foi essa descoberta aí do teu chamado ministerial? Na verdade, você já tinha profecia. Já tinha profecia, né? Deus já tinha falado lá através da irmã Odete, mas também, eu sou muito curioso, né? Assim, eu já entrei, comecei a fazer bastante curso, sabe? Né, o ensinar e também fiz o Homem ao Máximo. Eu sempre estava hoje, né, em função do meu trabalho, eu não tenho aquela mesma
assiduidade, né, que eu tinha antes, né, que eu trabalhava, que eu não trabalhava fim de semana. Então hoje às vezes eu não tenho aquela disponibilidade para estar participando desse quadro dominical, mas antes eu participava com mais frequência e tudo mais, né? Então sim, esse trabalho que eu estou agora é um trabalho que exige bastante tempo e tal, enfim. Então eu mergulhei assim, eu aprendi muito, eu absorvi muito bem, sabe, o Evangelho. E talvez pelo fato de eu ter absorvido alguma coisa, de eu ter tá bastante assíduo, bastante participativo, né? Eu acredito que nisso, né, Deus tocou no coração dos meus pastores, né, saudoso Manuel, saudoso Vilmar, e eu não sei o que eles viram em mim, né? Não sei o que eles acharam em mim. Falou assim: Fernando, vocês vão trabalhar junto com o Juninho e Cailô, e você quer agarrar essa proposta e tal. E na hora eu aceitei, assim, né? Claro que eu aceitei, mas pra mim, assim, foi uma surpresa, né? Porque eu olhava pra mim e falava: mas olha pra mim, eu acabei de vir tudo arrebentado do mundo, tudo cheio de defeito, como que Deus quer? Mas é assim, né? Deus, ele capacita. Ele capacita, ele não explica, ele assim, capacita. E assim, às vezes eu fico até meio em cima do muro. Será que tá certo? Eu sei que tem muitas coisas que eu tenho que aprender, que eu tenho que absorver, que eu tenho que melhorar, né? Mas cada um tem um momento certo, né? Cada coisa tem um momento devido da parte de Deus aí. Sim. Que Deus vai trabalhando e no momento oportuno ele vai... Sim. E aí, você acha que quem sonha em liderar, assim, né, nessa questão de adolescentes, né, qual que é o teu conselho? Se hoje um adolescente pensa, né, no futuro, em quem sabe liderar, né, sonha, hoje, almeja, né? Infelizmente, esse sonho, essa vontade, esse desejo, hoje ele não é muito presente, né, nas igrejas, né? Hoje em dia está mais escasso, né? Mas eu creio que Deus cuida da sua igreja, né? Deus, se for preciso, ele pede para as pedras, né, falar. Então Deus está no controle da igreja dele, né? Mas eu diria, né, que sempre está na brecha, sempre está preparado, né, para as oportunidades, né? E assim, talvez assim bom, a pessoa ideal ninguém é, né? Eu não, né, eu falo por mim, assim, né? E Deus me deu esse privilégio de trabalhar com adolescentes, mas eu não desde quando eu comecei a participar com mais intensidade e que eu recebi essa proposta, eu venho fazendo o meu melhor, né, diante das minhas possibilidades, né? Diante do que está em minha volta, eu tento fazer da melhor forma possível, né? Mas eu diria que busque o Senhor e tente discernir, né, quando o Senhor está chamando, porque cada um de nós tem um chamado, isso é fato. Sim. Então, o conselho que eu dou é para que busque ao Senhor e tenta discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, porque o pastor Valdecir costuma dizer, né, que às vezes a pessoa não está fazendo certo porque de repente ele só está no lugar errado. Tá no lugar errado. Então muda, então, sabe? E assim, e como eu disse, né, Deus tem do tempo para cada um, né? O próprio Davi, né, usaria assim, né? O próprio Davi, ele foi ungido, ele demorou 15 anos para ele assumir, sim, né? Então perceba que, e olha que ele já era rei desde quando ele foi ungido, ele já era rei, ele é considerado, todo mundo olhava ele como rei. Só que ele só foi sentar na cadeira com 15 anos depois, né? Sim. Então, assim, diante dessa palavra, eu olhando para mim aqui, eu vejo assim que eu tenho muita coisa para mim poder melhorar, mas no tempo de Deus as coisas vão acontecer, não tem dúvida disso, porque... para quem às vezes, né, sonha e almeja isso, muitas vezes tem uma ansiedade que Deus use nesse ministério, que sabe que o que é de Deus, o plano de Deus, né, como exemplo de Davi, vai acontecer, né? Vai acontecer. Então, assim, tem muito... Agora, recentemente, a gente estava indo participar da EBA e eu perguntei, tinha alguma coisa relacionada sobre Samuel, acho que segundo Samuel que fala, né, de ali quando Samuel estava dormindo e Deus falou com ele, e daí ia perguntar para Eli, né? E daí eu perguntei, assim, se Deus falasse para você, pedisse para você, chamasse você, o que você responderia para ele? Uma coisa assim que eu falei para ele.
eu perguntei para os dois, né? Mas o Antônio, ele me deu uma resposta assim surpreendente. Ele falou assim, eu ia falar o seguinte, que eu ia pedir para Deus me dar mais discernimento para me discernir quando ele fala comigo. Nossa! Porque o Samuel não discerniu a voz de Deus. Que resposta, é verdade. Ele não discerniu, mas eu achei interessante a resposta dele. Ele falou assim, não, Fernando, eu ia pedir para Deus, se fosse pedir para Deus, eu ia pedir para ele, para quando ele falasse comigo, para mim discernir quando realmente ele está falando comigo. Que lindo. Né? Então é isso, eu acho que o discernimento, né, a gente vai aprendendo. Nossa, sensacional. Então, para fechar, eu queria que você deixasse um conselho agora, Fernando, para quem está na adolescência, ao Fernando que lá de trás, e assim, para quem os jovens, adolescentes que nasceram em berço evangélico, que muitas vezes há esse conflito de conhecer o mundo lá fora. Agora eu quero que você olhe e fale com eles. Então, qual o conselho que você dá para eles? Então assim, o conselho para o Fernando lá de trás, eu daria para que não se deixe influenciar, né, pelas amizades, pelas propostas, né, que o mundo te propõe todos os dias, né, através dos seus amigos, né, que se dizem amigos, e que assim, aos adolescentes, aos jovens, vocês têm que entender que o melhor caminho que tem é estar no centro da vontade de Deus. E que vocês estão no melhor lugar do mundo e muito bem protegido, porque lá fora vocês estão vulneráveis. Lá fora você pode ter certeza que nós temos, inclusive, casos até dentro da nossa igreja de alguns que foram fletar ali fora e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram, não estão mais no nosso meio. Infelizmente. Então, o conselho que eu dou para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que estejam sempre no centro da vontade de Deus e não se envolvam com as coisas lá de fora, porque muitas vezes você pode não voltar mais. Eu vejo por mim, olha tudo que eu passei, eu vejo que na minha vida foi um verdadeiro milagre, foi um verdadeiro livramento, milagre de Deus, puro, milagre purinho de Deus, porque não era nem para mim estar aqui, talvez, conversando e dando participando desse podcast. Então, o que eu digo é que vocês estão no melhor lugar do mundo, dentro da igreja, vocês estão no melhor lugar do mundo, no lugar mais seguro, vocês estão debaixo das asas de Deus, vocês estão no melhor lugar do mundo. E quando alguém se aproximar de vocês para oferecer algo que não seja bom para vocês aprendam a dizer não. Porque vocês já são diferentes. Vocês já são diferentes. O fato de vocês já estar na presença de Deus, vocês já são diferentes. Vocês não são como as pessoas do mundo. E por ser diferente, uma pessoa diferente não pratica as mesmas coisas que as pessoas de lá praticam. Então, vocês é o contrário. Vocês que têm que influenciar e não se deixar ser influenciado por algumas pessoas aí fora. Porque o que o diabo mais quer é arrebentar. Ele quer tem tem um trabalho que eu vi uma vez do papel, que ele pega você, ele pega você inteirinho, faz assim, depois ele pega e joga no lixo e te mata. O diabo só quer matar, só. A Bíblia mesmo diz que ele é para matar, para roubar e para destruir. É isso que ele quer. Então o meu conselho é que vocês permaneçam nos caminhos do Senhor e entendendo que a palavra de Deus realmente é um confronto, ela tem que te confrontar mesmo, né? Quando as coisas é muito fácil demais, quando lá fora vocês ouvirem alguma coisa muito fácil, quando a estradinha for um pouquinho mais larguinha, vocês voltam para trás e pegam o caminho mais estreito, porque esse caminho mais largo vai com certeza conduzir vocês para a perdição. E eu tive sorte e eu tive a misericórdia e a graça de Deus de receber a salvação através de Cristo Jesus. Mas quantos que não tiveram? É a graça. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje no serviço e ela mencionou, né, que o marido dela é pastor e ela falou assim, ela sempre fala essa frase, que ele diz muito, que ele tem um testemunho parecido com o teu. E ele diz, só entende a graça quem um dia realmente precisou da graça. Precisou da graça.
Eu realmente, eu fui 100% dependente da graça. Se não fosse a graça de Jesus, Jesus com certeza não estaria aqui, sem dúvida nenhuma. O caminho que eu estava trilhando, com certeza estava de passos largos pro inferno, para a morte, sem dúvida nenhuma. E Deus, ele mudou meu cativeiro, mudou a rota da minha vida, e eu sou grato a Deus, grato aos meus pastores, grato a todos os meus ensinadores que eu tenho, as referências que eu tenho hoje dentro da igreja, porque com certeza eu não estaria aqui. Eu gostaria de ficar, eu ficaria aqui mais 2 horas aqui, eu tenho muito mais coisa para contar, mas nós vamos ter que marcar o segundo podcast com o Fernando. Eu tenho muita mais coisa. São muitas experiências. Muita experiência, eu tenho muito mais experiência para contar. Nossa, eu tô saindo edificada. Cada podcast é sensacional. Eu queria abrir aqui se alguém tem alguma pergunta para o nosso convidado Fernando. Se alguém tiver, pode mandar, porque a gente já tá no finalizando, né? Alguém perguntou alguma coisinha? Não, ainda não. Tem alguns comentários. Ah, é? Quer ler alguns comentários? Ah, eu posso ler aqui? Vamos ver aqui. Lindo testemunho, glória a Deus, como Deus é lindo. Deus abençoe sempre, Deus é tremendo. Que mandou. Ah, desculpa, gente, não li. Vamos ver aqui, ó. Valdinéia e Fernando, que é a Néia que transformou a vida do Fernando. Foi usado por Deus, né? Deus transformou, mas digamos assim, que ela foi usada por Deus, né? Vê aqui, ó. Ela diz: sou grata a Deus pela obra que Deus fez em sua vida. Você é um homem de Deus. Amém. A tua esposa. Uhum. Dá pra subir aqui? Gente, desculpa, tem muito mais comentário. Tá. Gente, eu quero agradecer a Maria Gabriele. Fer, você é um presente em nossas vidas. Te amo. De coraçãozinhos. Que legal. Eu quero agradecer a todos vocês aí que ficaram com a gente até o final. Quero agradecer. Eu sei que a Carvalho Graciane, a Graciane escreveu ali: Deus é tremendo, né? Eu quero agradecer então a participação de todos. Tá? Pode pegar aqui. Valdecir também comentou. O pastor... eu não vi. Deus abençoe sempre. O pastor Valdecir comentou. Pastor Valdecir, agradeço. Daniele Andrade, lindo testemunho, glórias a Deus. Isso. A Zica comentou também, como Deus é lindo. Sim. O Matheus mandou aqui que o Fernando manja do testemunho, da palavra. E a Georgia também agora. Você é o nosso orgulho, pai. Te amamos. Ai, que lindo. Nossa, tem outras coisas também sobre a Georgia, nossa, que é muito forte. Então, a gente tem que marcar um outro podcast pra contar mais experiências, gente. Tinha vontade de ter uma filha e depois tem uma coisa... Então segura que a gente marca outro podcast pra não contar tudo agora. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. A gente vai salvar essa live e compartilhe com as pessoas. Eu creio que Deus tem algo através dessa live de hoje, desse testemunho maravilhoso, que Deus pode alcançar vidas através desse testemunho, salvar vidas, assim como Ele fez na vida do Fernando. Eu quero agradecer os meninos que nos ajudaram aqui e quero agradecer ao Fernando, que se dispôs a contar o testemunho dele em tantos detalhes, Fernando. Eu que agradeço pela oportunidade. Para abençoar pessoas, né? Eu sei que você abriu a intimidade, né, do teu passado para compartilhar com a gente, mas eu tenho certeza que há um propósito em tudo isso. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. O Gui pode salvar e terminar. Deus abençoe, pessoal.